Betânia, então, é musicista, professora da UFMG e estará conosco agora para coordenação desta mesa. Muito obrigada a todos vocês. É sempre uma alegria, né, participar dos eventos do Instituto Langage, justamente por essa dimensão transdisciplinar, né, mencionada aí pelo Nelson, e tão importante, né, que é sempre uma característica dos trabalhos do Instituto Langage. E esses dois textos, né, que serão apresentados agora, como os demais, eles apresentam justamente o que a Érica colocou na fala dela, que é a ciência deve fundamentar a nossa prática, seja essa prática clínica ou pedagógica, que é o meu caso. Então, é muito interessante pensar que todas essas descobertas, né, essa identificação de novas competências do bebê, proporcionada por metodologias científicas assim que cada vez se inovam e permitem que a gente enxergue uma novidade, né, que já estavam lá, como a Érica diz, mas a gente é que não conseguia perceber por questões metodológicas mesmo, a gente leva isso também para a sala de aula. Então, eu acho sempre interessante colocar essa dimensão pedagógica, em que agora, já há algum tempo, nas nossas aulas de música para os bebês, nós tivemos que introduzir momentos de escuta do bebê, momentos em que tudo para, a gente faz um silêncio para que o bebê se manifeste. E a partir da manifestação daquele bebê, que foi provocada por nós e de repente ele que vai nos provocar, a gente vai saber como continuar aquela aula. Ele vai dando as coordenadas da aula. Antes a gente já levava tudo pronto, aquelas atividades pensadas, e agora não. Agora a coisa se torna mais complexa, porque a aula é imprevisível, mais ainda do que era, né? Justamente porque a reação que o bebê vai ter, como ele vai nos provocar, é que vai nos dar um mote para que aquela aula continue, né? E sobre isso eu destaco aqui o papel tão relevante do Instituto Langage, né, que promove essa constante atualização, esses estudos, não só por meio de eventos como este, né, como cursos e publicações. Eu acho importante destacar aqui as publicações. Em breve nós vamos ter 2 lançamentos de livros, né, Érica? Convido a todos que estão aqui no dia 29 de Quinta-feira, setembro. 29 às 19. Isso, às 19 horas, a gente vai lançar um livro do presencial às telas, que fala justamente dessa dimensão nova, inovadora que aconteceu agora na pandemia, né? Dessa interlocução na clínica com o bebê e em outros contextos também, mas no modo online. Então, são coisas interessantíssimas que eu convido vocês a estarem presentes, né? E no dia 3 de outubro, o livro Música e Desenvolvimento Humano, Práticas Pedagógicas e Terapêuticas, em que nós vamos também apresentar textos que versam sobre a utilização da música, muito além da sua dimensão de entretenimento e estética, nessa dimensão estética de fruição, mas como tudo isso pode ser também levado para promover o desenvolvimento humano, não só de bebês e crianças, mas como de pessoas em qualquer faixa etária, né? Então, agora, indo para os trabalhos, né? São 2 trabalhos que eu considero, assim, magníficos. O primeiro, intitulado O que o bebê tem a dizer e como escutá-lo, sobre a inclusão dos bebês nas avaliações para definição de guarda e visita no contexto judiciário, gente. Olha para você ver aonde que a pesquisa está chegando, né? Eu considero, assim, que esse trabalho traz algo, assim, inédito em relação a esse contexto que é tão desfavorável para a criança e para o bebê,
que é a separação dos pais, né? O que essas pesquisas podem trazer nesse contexto? É uma coisa que eu vou deixar para a autora falar, eu vou apresentá-la agora mesmo. E o segundo trabalho, o reconhecimento do bebê pela mãe como interlocutor. Ele traz, além desse viés clínico, traz também um viés pedagógico, porque ele, por meio das pesquisas científicas, ele aprimora a relação mãe, pai e bebê. E isso tem uma dimensão pedagógica, porque tudo isso é mostrado no trabalho e é conscientizado. Então, as pessoas mudam seus comportamentos em relação à sua conduta, em relação aos bebês, justamente para tornar aquela relação mais afetiva, mais coesa, ouvindo os bebês. Porque ninguém sabe disso, né? Poucas pessoas têm essa consciência fora desse âmbito científico. Mesmo no âmbito científico, essas novidades sobre os bebês ainda são um tabu. Eu sei porque eu estou na universidade, né? A gente lida com profissionais de várias áreas da saúde e muitos desconhecem o que acontece, o que se pensa hoje sobre o bebê, né? Então, a nossa primeira convidada, né, que vai se apresentar é a Carolina Jorqueira, né? Ela é psicóloga, mestre em psicologia clínica pela PUC, ela é especialista em atendimento à família e casal, membro da formação permanente do Instituto Langage. Ela tem aprimoramento em psicologia na reabilitação, onde trabalhou por 12 anos nessa Associação de Assistência à Criança Deficiente. E atualmente ela atua no consultório como psicóloga judiciária, realizando estudos psicológicos nas varas da infância e da juventude, família e criminal, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, Carolina, apresente seu trabalho aí, você tem 15 minutos, e assim que você tiver 5 minutos finais, eu vou te dar um aviso, tá bem? Tá bem, muito obrigada, Betânia. Vou fazer aqui a experiência de compartilhar minha tela com vocês. Tá tudo bem, né? Minha tela apareceu aí. Tá bom. Sim. Deixa eu só ver como é que eu movimento ela. Cadê a Ludmila que me ajudou nessa parte? Como Carolina, é que eu... Embaixo, do lado esquerdo, deve estar a setinha, não tá? Você está no Achei. PowerPoint? Tô. Achou? Achei, obrigada. A única coisa é que, como eu vejo vocês, eu não vejo pronto. Agora eu vejo meu texto. Obrigada. Talvez fique melhor, Carolina, você se manter no seu texto ao invés da tela, tá? Para você conseguir acompanhar. Tá, agora acho que deu. Obrigada. Introdução. O presente estudo tem o intuito de apresentar alguns dos novos conhecimentos sobre as competências dos bebês e as contribuições destes para o campo dos estudos psicológicos em processos de disputa de guarda e ou visita de crianças menores de 2 anos no contexto do judiciário. A psicologia no judiciário remonta aos anos 80, com os atendimentos à vara da infância e juventude, sendo que em 1985 ocorreu o primeiro concurso público para formalizar a admissão de psicólogo no Tribunal de Justiça. Com a implantação do ECA, em 1990, o trabalho do psicólogo nesse contexto foi ampliado. Atualmente, psicólogos e assistentes sociais constituem o chamado setor técnico de forma a se ocupar majoritariamente de perícias, nas quais utilizam seus saberes para elucidar aos operadores de direito acerca dos aspectos sociais e emocionais que envolvem as demandas jurídicas nas mais diversas varas. Nas varas de família, o setor técnico atua em perícias que versam sobre investigação de paternidade, tutelas, curatelas, interdições, sendo que no presente trabalho vamos nos ater aos estudos psicológicos cujas temáticas versam sobre a definição de guarda e ou regulamentação de convivência de crianças menores de 2 anos.
Diante de uma separação dos genitores que outrora conviviam, ou nos casos em que não houve convivência entre eles, somos convocados a descrever os aspectos relacionais e da parentalidade. Para a realização do chamado estudo psicológico, dispomos de diversas ferramentas que se iniciam pela leitura pormenorizada dos autos do processo e seguem com entrevistas com os genitores e seus filhos, com seus novos companheiros, avós ou outros familiares que acompanhem a rotina da criança, contatos com a escola ou outros órgãos da rede socioassistencial que assista a família, aplicação de testes psicológicos, recursos gráficos ou lúdicos com as crianças. Ao final, construímos um relatório que disponibilizamos nos autos, no qual constará uma síntese dos procedimentos realizados por nós. Levando em conta as particularidades de cada família e de cada criança, informaremos nossas reflexões a respeito do que nos fora solicitado. Qual genitor nos parece com melhores condições emocionais para residir com o filho? Qual a melhor maneira para que a criança conviva com o genitor com o qual não reside? Qual a duração dessa convivência? Se recomendamos o pernoite ou não? E se há preocupações que apontariam para a necessidade de uma visita assistida e ou em local público. A partir de nossas contribuições, somadas aos estudos dos assistentes sociais e dos demais dados contidos no processo, os juízes tomarão suas decisões que podem ou não estar alinhadas com os achados do estudo psicológico. Uma importante parte do nosso estudo contempla as conversas, observações ou interações lúdicas com as crianças envolvidas nesses processos. Porém, notamos nos últimos anos que nos têm chegado casos que versam sobre crianças cada vez menores, as quais não dispõem, naquele momento, de uma fala verbalizada ou de habilidades motoras para se engajar em uma atividade lúdica, o que pode vir a restringir a sua participação no processo de avaliação. O efeito disso, a nosso ver, é que o estudo psicológico foca na avaliação ou constatação das questões relacionadas ao desenvolvimento, ao crescimento, descreve se a criança está adquirindo as etapas de desenvolvimento dentro do esperado para sua idade, aprendizagem, socialização e outras peculiaridades apontadas a nós pelos genitores. Acreditamos que o fato de que se dê pouca atenção às produções linguageiras de um bebê ou de uma criança pequena tem ao menos duas origens. A relevância dada à figura materna e ao que ela fala sobre e pelo seu bebê, ou seja, reforçando a ideia de que o bebê seria um sujeito passivo e que existe apenas a partir de uma díade com a sua mãe, e uma outra, o pouco conhecimento das teorias que levam em consideração as competências do bebê e que o tomam como um sujeito capaz de interpretar seu entorno e responder a ele. Esses dois pilares, a nosso ver, colaboram com certa padronização observada por nós das condutas dos casos que envolvem bebês e crianças pequenas no ambiente judiciário e que se apoiam em falas tais como: uma criança pequena precisa estar próxima de sua mãe. Consideramos que falas como essas estejam sustentadas em uma visão rígida de papéis sociais atribuídos ao masculino e feminino, e como sujeitos atravessados por diversos discursos simbólicos, a ligação entre mães e seus bebês é um forte discurso, com efeito sobre os operadores de direito e em grande parte da sociedade. Para ilustrar, transcrevemos aqui um trecho recortado da petição de um advogado, resguardado toda a necessidade do sigilo, cuja criança em questão estava com 9 meses de vida. Ademais, a maternidade é um sacerdócio e não um fardo. Nosso Criador outorgou às mulheres exclusivamente um legado que somente elas podem cumprir, por isso a importância da maternidade. No recorte acima, podemos observar a superdeterminação do papel da mulher ao papel de mãe e um discurso de cunho religioso que corrobora com tal posição, e uma ausência de qualquer consideração ao lugar da figura paterna dessa criança, que no caso em questão foi quem ingressou com a ação pedindo a extensão de seu direito de convivência com o filho, que naquela época estava limitado a 3 horas por semana na casa da genitora. Um dado importante a se considerar no caso em questão é que a referida criança frequenta a creche em período integral, desde seus 4 meses de vida, e aos finais de semana costuma ficar com cuidadoras informais para que a mãe trabalhe. Atuei em um caso semelhante, no qual, na vigência do casamento, era o pai quem permanecia com a filha, de pouco mais de 1 ano de vida, e se responsabilizava pelos seus cuidados no período noturno, enquanto a genitora trabalhava em regime de plantão. Com a separação e a propositura da ação de regulamentação de visitas, o pedido da genitora era de que a convivência entre pai e filha passasse a ser quinzenal, por algumas horas, até que ela fizesse 3 anos e pudesse então pernoitar com o genitor.
Notamos em nossa prática cotidiana que há certo consenso entre os operadores de direito, inclusive entre alguns de nós, profissionais do setor técnico, que a idade de 3 anos seria razoável para permitir o pernoite com o genitor que não é o convivente. Consideramos essa faixa etária como uma data mítica, tal como podemos ver no seguinte recorte. Como não há provas de que a criança será posta em risco pelo requerido, que era o genitor, defiro provisoriamente a visitação quinzenal aos sábados, das 10 às 19, sem pernoite. Após a criança completar 3 anos de idade, defiro o pernoite, podendo o réu retirar a criança às 10 do sábado e devolvê-la no domingo até às 19, quinzenalmente. O que será que os bebês e as crianças pequenas, protagonistas dos processos dos quais os recortes acima foram destacados, poderiam nos dizer, caso dessemos essa possibilidade a eles? No presente trabalho, temos o desafio de emprestar os conhecimentos já estabelecidos nos atendimentos psicanalíticos com os bebês e seus pais e propor uma extrapolação destes para um contexto distinto da clínica, tal como os estudos psicológicos no judiciário. Para tanto, citaremos a seguir algumas pesquisas e conceitos produzidos a partir delas, que estão sendo utilizados na prática clínica com bebês e crianças pequenas, que apontam para sujeitos dotados de capacidade de interpretar e responder, para além da sua produção verbal. Parlato Oliveira, 2019. Como falam os bebês? Compreendemos que algumas das práticas vigentes em nossos tempos a respeito de bebês e crianças pequenas se utilizam de referências teóricas tradicionais. Em nossos trabalhos, vamos nos apoiar em alguns conceitos da psicanálise, que desde sua sistematização realizada por Sigmund Freud, passando por Hermann Hugh Helmholtz, Anna Freud, Donald Winnicott, François Dolto, Maud Manoni e outros, vem tecendo conhecimentos sobre os primórdios da constituição psíquica dos indivíduos. Estes primeiros autores citados, cada um à sua maneira, sustentaram a necessidade de que o bebê seja antecipado por um outro para se constituir, preferencialmente tarefa a ser desempenhada por sua mãe. Dentro desse paradigma, o bebê se constituía de fora para dentro, ou seja, a partir do que se falava sobre ele e a partir do qual se agia. Parlato Oliveira, 2019, Carioca e Colaboradores, 2021. No século XXI, graças às novas tecnologias que foram utilizadas nas pesquisas com bebês, filmagens, microanálises quadro a quadro, diferentes softwares, o eye tracking, técnica de sucção não nutritiva, vemos o surgimento de trabalhos orientados para um novo paradigma, que propõe novas formas de se olhar o bebê, atribuindo-lhe saberes e competências que sempre estiveram ali, mas nós ainda não as vislumbrávamos. Parlato Oliveira, 2022. Tais conhecimentos foram absorvidos pela clínica psicanalítica com esses sujeitos e seus pais, eles demonstram sua intencionalidade, interpretam e respondem ao seu entorno e por isso são tomados como mais um interlocutor na cena da análise. O bebê é capaz de interpretar seu entorno e responder a ele com intencionalidade. Considerar as produções de um bebê ou de uma criança pequena como fala implica uma mudança no paradigma a respeito do que se considera como linguagem. Os bebês, por não possuírem uma fala verbalizada, nos colocam um limite e impedem que a ilusão desta fala geradora de todos os sentidos prevaleça. Eles exigem que outros elementos do vasto campo da linguagem sejam considerados e trazidos para o primeiro plano de uma escuta clínica, de sua produção de linguagem, ou seja, que sua produção não verbal e fora dos parâmetros de uma língua seja reconhecida como fala. Parlato Oliveira, 2022. 5 minutos. A comunicação do... Tá, eu vou citar, então, algumas das pesquisas. Essas pesquisas chegaram a mim pelo livro da Érica, Saberes do Bebê, e uma apresentação online que ela fez, que se chamava Quem é o Bebê do Século XXI, disponível no YouTube. Então, a primeira pesquisa que eu cito. Em 2003, Machado e colaboradores realizaram um experimento a partir do qual chegou-se à conclusão de que as crianças de 4 e 5 meses de idade já são capazes de reconhecer o próprio nome, ao contrário do que afirmariam os manuais clássicos, em que essa habilidade seria esperada por volta dos 12 meses de vida. Tal pesquisa tem sua relevância, haja vista que devemos investigar o que nos fala um bebê que, a partir dessa idade, não reage quando chamado pelo seu nome.
A segunda pesquisa, publicada em 2015, aconteceu com bebês nascidos no Brasil e na França e suas DIRs para verificar as características de duração das interações vocais. O referido trabalho concluiu que aos 4 meses de idade, esses bebês já demonstram ter assimilado as características prosódicas da língua aos quais foram expostas desde o seu nascimento, de forma a se mostrarem capazes de responderem de acordo com a expectativa cultural de seu entorno. Dessa maneira, os bebês franceses esperavam sua vez para se engajarem na conversa, tal como esperado em sua cultura, enquanto os bebês brasileiros mantinham momentos de sobreposição de falas com o seu interlocutor. Tal pesquisa nos demonstra que o bebê não vocaliza apenas pelo prazer de ouvir o som que produz. Ele mostra sua intencionalidade e a capacidade de se organizar para dialogar com o outro a partir da expectativa da língua em que está inserido. Parte da tese da Rubia Infante, citada por Parlato Oliveira, 2022. Eu cito a pesquisa de Nagy e colaboradores, em 2019, que os bebês são capazes de imitar 4 gestos que a pesquisadora realizou para eles, e os resultados mostram que todos os grupos foram imitados, e os achados demonstram a atenção compartilhada e a intencionalidade do bebê. Em 2020, Guilé e colaboradores testaram 32 recém-nascidos com uma média de 47 horas de vida, mostrando a eles fotos em que eles foram expostos a fotografias de pessoas cujo olhar é dirigido diretamente a ele e a fotografias em que o olhar os atravessa, um olhar distante. Os resultados mostraram que já desde o nascimento os bebês percebem pequenas diferenças de olhares quando alguém se dirige a eles e parecem ser mais sensíveis às interações face a face do que com alguém que está falando e olhando através dele, mas não para ele. Preparando o contexto. Após nosso contato com o novo paradigma do campo dos saberes do bebê e com os modos de se propiciar dessa escuta, o nosso modo de fazer também está em um processo de modificação. Passamos a agendar nossas entrevistas de maneira a contemplar um momento de observação na interação entre pais e filhos. Tal mudança prática nos permitirá presenciar a interação com o bebê para além dos relatos de conflitos ou desqualificações que envolvem a maioria dos processos judiciais e assim compreendermos como o bebê está participando daquele momento, como o interpreta e como responde a ele. Em certa medida, podemos supor que somos nós, profissionais psicólogos, que em nossos relatórios outrora já corroboramos com as visões mais clássicas sobre a constituição psíquica dos bebês, os colocando em um lugar de frágeis e ratificamos a velha ideia de que os bebês seriam como tábulas rasas. No entanto, atualmente, não podemos nos manter alheios diante da grande produção de saberes que está sendo construída. Ele nos surpreende a cada nova tecnologia de pesquisa inventada para detectar sua capacidade de percepção e de produção, derrubando as barreiras etárias que pareciam estar consolidadas e que só eram em função da nossa capacidade escassa de análise e percepção instrumental. Parlato Oliveira, 2019. Por fim, ainda que os casos precisem ser tratados por meio das singularidades do bebê e do contexto familiar em que estão inseridos, consideramos importante um trabalho de divulgação em que os profissionais envolvidos no contexto do judiciário se abram às produções linguageiras e às habilidades do bebê, de forma que eles sejam incluídos como sujeitos ativos e participantes do processo de avaliação dos quais são os protagonistas. Indicamos aqui algumas modificações em nossa praxis, justificadas pelo novo paradigma de conhecimento acerca das habilidades de um bebê. Em breve, nos propomos a realizar novas comunicações que descrevam os efeitos do trabalho que estamos nos propondo a realizar, nossos achados, possibilidades e desafios que venham a apresentar em nosso percurso. Desculpa, essa é a minha referência bibliográfica. Muito obrigada. Parabéns, Carolina. Então, a gente está tendo aqui, nesse evento, uma diversidade assim, inédita, de aplicabilidade de pesquisa sobre o bebê, que pode ser inserida essas pesquisas se inserem em qualquer contexto onde o bebê esteja presente, não é? Bom, agora eu vou chamar a Ana Clébia de Araújo, que é psicóloga, psicanalista em formação, especialista em clínica infantil, psicologia perinatal e parental. Ela fez residência em saúde da família, é aluna permanente do Instituto Langage,
na clínica com bebês e seus pais. Ela é membro da Associação Lacoso de Bebê e mestranda em Ensino e Saúde pela Universidade Federal do Tocantins. Ana Cláudia, com você, 15 minutos. Ana Clébia, 15 minutos. Obrigada, Betânia, obrigada pela apresentação. Gostaria também de parabenizar a colega, né, a Carolina, pelo trabalho. E aí, então, eu vou dar início aqui à leitura do meu texto, né, que de antemão eu vou dizer que foi bastante discutido em supervisão, inclusive pela posição, né, uma mudança de posição para a transmissão desses saberes dos bebês, tá? Bom, esse trabalho, ele tem por objetivo apresentar pequenas vinhetas, né, de mães com seus bebês em um grupo analítico, e, a partir do discurso materno, demonstrar a percepção das mães frente aos saberes dos seus bebês, após a aproximação dessas com pesquisas científicas sobre esses saberes. Esse trabalho foi realizado, né, aqui em Palmas, Tocantins, na clínica Gestar Feliz, cujo o atendimento, né, é multidisciplinar de mulheres e casais, desde a gestação, parto, amamentação e pós-parto. E é uma aposta de que não somente, então esse trabalho é uma aposta de que não somente os profissionais de saúde devem saber sobre desenvolvimento, crescimento e constituição psíquica dos bebês, como também podem a comunidade em geral e principalmente os principais cuidadores de um bebê. A proposta não é de ensinar a avaliar, não é de psicoeducar e nem de ensinar os pais como fazer com o bebê, e sim apresentar os conhecimentos científicos atualizados e, assim, possibilitar uma construção singular de cada cuidador frente ao seu bebê. Para a construção desse trabalho, duas hipóteses foram levantadas. A primeira é de que saber que o bebê é um sujeito ativo, que desde o nascimento interage, interpreta, reconhece, aprende, tem memória, pode ser gerador de mudança na praxis dos seus cuidadores, né, frente ao bebê. E a segunda é que a transmissão dos saberes do bebê aos cuidadores pode ser uma forma de ação social a uma demanda de saúde pública sobre a avaliação psíquica dos bebês, por exemplo, que já é determinada por lei e que ainda no estado do Tocantins não foi realizado esse trabalho, né, por um desconhecimento da comunidade. Acho importante ressaltar que tomei um caminho de mão dupla, onde, em um outro projeto que eu tive a oportunidade de apresentar na última jornada do Instituto Langage, em 2021, e no qual esse trabalho foi realizado com os profissionais pediatras, que foram convidados a uma troca de conhecimento sobre os saberes do bebê e a constituição psíquica, né, a partir da entrega dos livros de saberes do bebê. E foi a partir daí que eu começo a percorrer o caminho de aproximação dos cuidadores com os saberes do bebê, pois proponho que tanto quanto, né, os profissionais, os pais também, se eles souberem sobre o bebê e sua constituição, maior será o posicionamento deles frente a esses profissionais de saúde que cuidam de bebês e respondem a essa demanda. Bom, como estratégia de aproximação dos saberes do bebê aos cuidadores, foram propostas duas atividades. Uma delas são as oficinas multidisciplinares, que recebem o nome de amamentação e cuidados com o bebê, e conta com profissionais da pediatria, nutrição e psicanálise. Essa atividade é direcionada aos casais gestantes, tem duração de 8 horas com cada grupo e uma periodicidade mensal. São atividades que se apresentam em torno do diálogo expositivo e roda de conversa em torno do tema saberes do bebê. No início de cada encontro, é enviado, né, aos pais, via WhatsApp, um questionário estruturado com perguntas sobre habilidades do bebê e em qual idade eles são capazes de realizá-las. O questionário é em formato de formulário do Google Drive e foi verificado, né, a partir das respostas, que 90% dos pais apontam as capacidades do bebê abaixo do que demonstram as pesquisas atuais. Ou seja, uma visão sobre o bebê ainda está aquém das capacidades desses. Durante os encontros dos saberes do bebê, né, então foram abordadas as pesquisas, dando, então, essas respostas, né, aos pais da qual capacidade do bebê com base nas pesquisas. Foram selecionadas, apresentadas e discutidas algumas das inúmeras pesquisas atuais em torno do bebê.
As pesquisas escolhidas para apresentação giram em torno das capacidades do bebê nos seus 6 primeiros meses, com o intuito de apresentar aos pais um bebê que, desde o nascimento, é capaz de interagir como sujeito ativo, de responder às interações dos cuidadores, ou seja, é capaz de acompanhar e iniciar uma troca com seu cuidador e seus atos voluntários demonstram intencionalidade. NAGI 2004 e 2018. Apresentar as pesquisas é uma proposta de quebra de paradigmas, ou seja, é de sair de um entendimento que o bebê é pura extensão do corpo da mãe, que recebe tudo de fora para dentro, a fim de construir o entendimento do bebê como um sujeito capaz, com consciência receptiva do estado subjetivo do outro, né, considerando assim a sua intersubjetividade inata, Trevarton, em 2019. Capaz de interpretar seu entorno, Parlato Oliveira, 2019, e não aquele que sente tudo que a mãe sente como se fosse uma esponja. As pesquisas apontam para um bebê capaz e capaz de muito mais do que ainda se pode provar. Capaz de reconhecer a voz, o cheiro, o sabor, os ritmos, Trevarton, 2013, de compreender o ritmo de um diálogo, Gratier, 2015, de poder perceber diferenças de olhares quando se dirige a eles, Guilé, 2020, de responder a seu próprio nome com 4 meses, né, Machado, 2013, entre outras. As pesquisas elas foram apresentadas também por meio de vídeos, tanto do documentário da Netflix Bebês em Focos, que também apresentam ali bastante pesquisas científicas, né? Como, por exemplo, o Still Face, né? Em que os bebês têm condições de experimentar. Desculpa, as pesquisas foram... E as pesquisas que lá, né, foram selecionadas também. A do Still Face e também a de que o bebê ele tem valor, né? Ele já exprime valor moral com 6 meses de idade, né? Bom, e foram também escolhidos alguns vídeos, né, da interação entre os bebês e seus pais no YouTube. Eu vou apresentar para vocês aqui desses vídeos, né, que eu coloco lá com os pais. Vocês estão conseguindo ver? Sim, eu vou colocar e vocês dizem se estão ouvindo também, por favor. Sim. Luz, Ok. vem cá, vem. Baixa a guarda. Acabou. Vem cá. Vem, não tá? Que brilho. Então, nesse vídeo aí a gente vê a interação do bebê, a resposta dele, né, frente ao pai, e depois a provocação desse bebê para continuar na interação com o pai, né? Deixa eu voltar aqui para o meu texto. Essas pesquisas, então, elas foram selecionadas para favorecer a possibilidade do encantamento, né, dos cuidadores nas trocas prazerosas com seus bebês desde o seu nascimento. E agora mesmo mostrando o vídeo, eu vi alguns rostos aqui, né, sorrindo, enfim, eu acho que esse encantamento que traz, né, quando a gente vê esses bebês tão ativos. Bom, nesses encontros, né, a analista não se coloca no lugar de especialista, tá, que dará dicas aos pais de como fazer, ocupando o lugar de saber fazer mais do que os próprios pais, mas sim de uma posição de transmissão, que não oferece o saber específico sobre cada bebê, ou como estimular e etc., né, mas sobre os saberes dos bebês, oportunizando que cada cuidador possa fazer algo com isso, né, bem como de sensibilizá-los a ocupar o lugar de quem sabe sobre o bebê, né, a partir do seu bebê. Com isso, há uma surpresa, né, por parte dos pais sobre o que se pode esperar dos seus bebês. E as frases, nessas vinhetas, vão explicar um pouco isso, né? Abre aspas. O que eu escutei aqui hoje é inédito, mas nunca escutei em lugar nenhum todas essas condições de um recém-nascido. Sempre ouvi dizer que o bebê até os 3 meses só possui atos reflexos e que interação mesmo só após essa idade. Eu pensava que aos 6 meses o bebê pudesse responder às interações realmente, e isso me deixava preocupada com a impressão de que eu estaria sozinha, mesmo estando com o bebê 24 horas por dia.
Achei impressionante pensar que podemos falar com o bebê o tempo todo e que ele está ali, entendendo, pois cometemos, sem saber, um desrespeito a eles. Quando a gente pega, coloca no bebê conforto, sai, leva ao médico, vacina, volta para casa e nada é dito a ele. Eu tenho uma sobrinha e eu vejo que ela responde, mas às vezes não acreditamos que seja realmente uma forma de dizer algo. Fecha aspas. Essas falas, né, elas coincidem com as respostas do questionário, né, em que 90% delas apontam para um bebê que só começa a socialização ativa a partir de 6 meses de idade. Bom, essa é uma das atividades, né, realizada, então, com os casais gestantes. A outra atividade proposta é uma oficina com as mães puérperas, que recebe o nome de grupo de pós-parto. E conta com os profissionais da fisioterapia e psicanálise. O trabalho é dividido em atividade física, de reabilitação e fortalecimento muscular, né, com a fisioterapeuta, e o grupo analítico, conduzido pela analista com as mães e seus bebês. Esse grupo tem periodicidade semanal e duração pré-estabelecida de 3 meses, por ser o mais adequado para as mães devido à oficina ser conjunta com a fisioterapia, que só pode ser iniciada após 45 dias do parto normal e 60 dias de uma cesariana, como também devido às necessidades de algumas mães do retorno ao trabalho. As duas atividades, tanto com as gestantes como com as oficinas de saber, quanto os grupos de mãe, né, esse grupo analítico, eles se complementam, pois algumas dessas mães participam de ambas as atividades, e assim tem-se a oportunidade delas, né, receberem, além das informações, né, sobre as capacidades do bebê, no grupo analítico, elas podem, então, escutar a si, ao seu bebê e a outras duplas. No início de cada grupo, né, tem o tema disparador, que é o relato de parto e nascimento. Nesse momento, convoca as mães a pensarem não somente sobre a sua percepção do parto, como também sobre a percepção delas de como foi para o bebê o seu nascimento. Nesse momento, muitas mães reagem com surpresa ao perceberem que o seu bebê, durante a cena, né, que o bebê, durante essa cena do nascimento, é um agente ativo, que faz parte, integra e é protagonista tanto quanto elas. E aí, 5 minutos. Ok, obrigada. E aí alguns relatos, né? Abre aspas. Eu nunca tinha pensado no que era o nascimento do meu bebê para ele. Quando eu pensava no meu trabalho de parto, pensava nas minhas sensações e como se ela sozinha bastasse. Mas pensar nele, em como foi para ele, muda muitas coisas na minha cabeça, coisa que jamais pensei. Fecha aspas. A cada fala materna sobre seu relato de parto, ou sobre qualquer outro tema, a dupla era escutada. A fala da mãe, bem como as respostas multimodais do bebê frente a essas falas. Nesse grupo, a escuta das mães e dos bebês revela-se um potencializador na mudança de olhar e atitude das mães com seu bebê, tomando este como um interlocutor ativo. Num dos relatos de parto e nascimento, a mãe fala da dificuldade que teve com o sofrimento do marido, pois um dia antes do nascimento do seu bebê, sua sogra faleceu de Covid. Abre aspas. Meu esposo teve que se manter forte para estar presente comigo durante todo o trabalho de parto, e agora também. Então, eu sei que nosso bebê chega num momento difícil, mas ele vem para ajudar o pai a se sustentar, se mantendo bem e se manter bem diante de todas essa dúvida. Né? Fecha aspas. Nesse momento, o bebê que estava no colo da mãe começa a chorar. Um choro inconsolável. A mãe tenta acalmá-lo, olha para mim e diz, abre aspas, eu não entendo porque ele chora assim, estava tão tranquilo, fecha aspas. E eu digo para o bebê, você chora o choro do seu pai, que você vem sustentando, fecha aspas. A mãe abraça seu bebê e diz, pode chorar, meu amor, não deve está sendo fácil para você também, mas este choro não é seu. O bebê se acalma, a mãe senta e ainda surpresa com o que aconteceu, ela diz, abre aspas, será que foi isso mesmo? Fecha aspas. As outras mães observam e em silêncio, um silêncio toma conta ali do ambiente. Bom, em cada encontro com as mães, era possível perceber a diferença de postura dela frente ao bebê, principalmente em comparação com essa mesma atividade realizada anos antes, né, em que não tínhamos ainda essas oficinas de saberes do bebê e também o bebê não era posto em cena. Abre aspas. Esse final de semana, levei meu bebê para conhecer a família do meu esposo. Ela deve estar bem cansada. Passou de mão em mão, por isso acho que está dormindo tanto. Eu conversei com ela sobre que nós iríamos, o que ia acontecer, que íamos viajar, que ela ia conhecer a vovó, o vovô, os tios e os primos. Quando chegamos, eu falei a ela também que o ambiente não era o mesmo de casa. Ela ficou bem, foi receptiva, não estranhou, mas agora que voltamos, está dormindo mais que o habitual. Fecha aspas.
Essa fala demonstra o quanto o bebê foi considerado como alguém com consciência de si mesmo e capaz de interpretar o que acontece em seu entorno. Outras falas. Eu percebo que minha bebê parece mesmo entender quando eu falo com ela, quando está na nossa casa, comigo ou com o pai. Eu olhava o meu primeiro bebê sorrindo, fazendo contato visual e físico, e ficava louca para que ele aprendesse a falar, porque não fazia ideia do que ele estava dizendo. Hoje, com o meu segundo filho, já tento entender o que ele está falando, fecha aspas. Bom, tem várias falas, eu vou, né, fazer um recorte aqui por conta do meu tempo. Deixa eu só aqui apresentar mais uma. Estou um pouco ansiosa, pois volto a trabalhar. Já fui ver alguns berçários e venho avisando a ela que ficará sem a mamãe por algum tempo durante o dia. Avisei também que vamos ver um lugar legal para ela ficar. Quando estivemos no berçário, falei que íamos ver o berçário, né, que ela iria ficar, e quando chegamos na porta, ela começou a chorar. Acho que ela não queria entrar. Fecha aspas. Nesse momento, a bebê que estava deitada no tatame, brincando, se agita, resmunga, e eu falo com ela. Abre aspas, parece que você não está mesmo gostando da ideia de ficar longe da mamãe, mas ela está confiante que encontrará um lugar legal e seguro para você ficar quando ela não estiver com você. Eu uso os mesmos significantes aí que a mãe me coloca. A mãe a toma nos braços e a conforta. Bom, diante dessas falas, né, materna, o trabalho se torna encantador, né, para mim, e com potencialidades, pois são falas das mães de reconhecimento do bebê como interlocutor ativo na relação, que demonstra pouco a pouco uma mudança de posição dos pais frente ao seu bebê. Esse trabalho ele continua em processo e com ele a possibilidade de pensar no fazer clínico com bebês e seus pais, que pode nos levar a caminhos ainda não explorados, bem como uma abertura, um olhar de descoberta e possibilidades dessa clínica a partir dos cuidadores. O caminho, então, pode ser percorrido nas duas vias, né, como eu coloco no início, tanto com os profissionais como os cuidadores, desde que, né, sejam ambos, né, os profissionais e os cuidadores, consigam, então, ver o bebê com toda a sua potencialidade e com toda a sua subjetividade. É isso. Eu agradeço. Parabéns, Ana Clébia, né? É um trabalho que realmente confirma que o conhecimento pode mudar o comportamento, não é? Então, a gente viu aí as mães, né, mudando o seu comportamento diante do conhecimento que elas tiveram nesse trabalho tão lindo aí que você faz aí no Tocantins. E eu estou vendo aqui no chat, gente, muitos elogios, algumas perguntas. Eu vou só voltar aqui um pouquinho, dizendo, né, no trabalho da Carolina, um trabalho tão importante. Estão pedindo, Carolina, a Maria Maquiné, o seu referencial teórico, né, que você puder colocar no chat, né? Lembrando também que esses trabalhos devem ser publicados, aí as pessoas terão acesso não só ao referencial teórico, como ao texto inteiro, né, que é melhor ainda. Então, foi a Maquiné, sim, que pediu. Estão perguntando, Carolina, se esse trabalho seu, né, ele é dentro do TJ, né, e eu acho que você, inclusive, já respondeu. Foi a Jo Correia que perguntou, que você é psicóloga do setor técnico, então, se você quiser responder aí, né, para que todos possam, se quiser detalhar isso um pouquinho, você gostaria de falar, Carolina? Sim, claro. Eu sou psicóloga do setor técnico, do TJ de São Paulo, e componho o setor de psicologia com mais 2 psicólogos, e lá conosco temos 5 assistentes sociais, para uma cidade de 500 mil habitantes, isso é muito pouco, precisávamos de muito mais profissionais conosco. Na sequência, a Jo pergunta se esse trabalho tem sido ampliado, né, para o TJ do Brasil, e o TJ do Brasil é um universo, né? O próprio TJ de São Paulo é um pequeno universo, e eu não tenho, né, conhecimento de que tenha essa ampliação. No entanto, estamos aqui fazendo um trabalho de formiguinha, de conscientização. A minha equipe teve acesso ao meu trabalho, trabalhamos juntos e estamos ali, né,
trazendo esse novo paradigma que é muito novo, mas ao mesmo tempo que é muito rico e muito apaixonante, né? Eu me emocionei aqui, eu já ouvi a Ana Clébia falar outras vezes, mas eu me emocionei com esses relatos que ela fez, e acho que é isso, né? Quando o adulto, quando o profissional consegue silenciar um pouco a própria ansiedade, a própria voz e aguçar esse olhar, ter esse olhar sutil para o que o bebê está nos mostrando, a possibilidade de fazer isso é muito rica. E aí, de fato, o bebê entra como mais um interlocutor na cena. Isso, é isso mesmo, né? O conhecimento mudando o comportamento. E diante de um comportamento tão sedutor, né? Que é o comportamento do bebê, as coisas ficam assim ainda mais ricas, né? Porque a nossa motivação é enorme para interagir com o bebê. E se você sente que você pode ter essa interação de uma forma mais profunda, nossa, a gente ganha aí pontos na frente, né? Parece que a gente tem a Helenice que quer fazer uma pergunta, não é, Helenice? Sim, eu quero agradecer então os trabalhos da Ana Clébia e da Carolina e quero compartilhar com vocês que eu trabalho no Rio Grande do Sul, numa cidade, né, no serviço público de uma cidade daqui, e que o ambulatório onde eu estou atende crianças e adolescentes que passaram por situações de violência, e muitos desses casos vêm encaminhados do judiciário e das varas de família, infância e juventude, enfim. E no ano passado, quando iniciei esse trabalho, me surpreendi, porque né, já passei por escolas, enfim, onde essa questão da escuta ao bebê e às crianças pequenas está mais presente. E ali, quando chegavam esses encaminhamentos, apenas os pais eram escutados e orientados. Então, quero agradecer muito o teu trabalho, Carolina, né, porque também me deu uma esperança, assim, porque às vezes são movimentos tão pequenos que vão acontecendo, mas que fazem a diferença. Hoje eu já atendi, então, crianças de 2, 3 aninhos, que antes não eram atendidas, não recebemos bebês ainda, mas eu acredito que é uma mudança mesmo de paradigma que vai acontecendo, tá? Muito obrigada pela mesa. Obrigada, Helenice, pela contribuição assim tão importante. É de formiguinha o trabalho, né? Mas as formiguinhas se unem. E nesse evento é uma união de formiguinhas, pelo que eu estou vendo aqui. É um formigueiro. Né? É um formigueiro, isso mesmo, é um formigueiro. O Instituto Langage, ele promove esse encontro de formigas e se transformou num formigueiro que se alastra não só no Brasil, quanto no mundo inteiro, não é? E a Érica é a formiga rainha. Ela que puxa a gente, né, com esses trabalhos e que encoraja a todos, né, para levar adiante nossos trabalhos, porque não são fáceis, gente. Toda mudança de paradigma demanda tempo, tem muita resistência, não é? Então, a gente sabe a dificuldade que é, e eu falo isso, né, tanto por esse viés clínico que eu vejo vocês compartilhando, né, quanto pelo viés pedagógico, sim. Porque existem clichês, existem formas de pensar que já estão cristalizadas e a mudança demanda muita coragem da gente, né? E muito estudo e muito investimento. Não é fácil mudar, não é fácil substituir uma prática já consistente e sedimentada por uma coisa nova que a gente não sabe bem o que é, que a gente está inventando ali, mas com muita convicção, porque a gente vê que a coisa funciona melhor, não é? Bom, a gente tem muitos elogios aqui também. Tinha a Maquinê que levantou a mão, mas eu perdi a Maria Maquinê aqui dos meus olhos. Ela levantou a mão. Maquinê. Cadê você, Maquinê? Levantei a mão, mas baixei. Oi, gente, a Maquinê vai estar no lançamento. Eu já vi vários autores, várias autoras do livro que a gente vai lançar dia 29. Vi, acho que a Solange Frida, a Gláucia. Então, todos nós estaremos lá dia 29. A Ana Clébia, muita gente maravilhada aqui, a Daniela, a Késia,
né? A Clara Brandão, todos e todas aqui fazendo elogios, uma mesa potente, muito relevante para quem trabalha com bebês. Está perguntando, Érica, se esse evento vai ser disponibilizado. Vai ficar no canal do Instituto Langage. Isso, a Andréia respondeu aqui que no YouTube, né, que isso vai ser disponibilizado. Que a clínica dos bebês é encantadora, a Mariluce falou, e fantástico, Daniela, muito lindo, Ana Clébia, é muito importante essa escuta ao bebê, ao que ele está dizendo, e muitas vezes a sua fala é sofrida, né? Então, achei linda a sua fala, né, Sofia, achei lindo isso aqui. Né? Então, só elogios. Então, Érica, eu não sei se eu devolvo a palavra agora para a Andréia, para que a gente possa começar a outra mesa. Muito obrigada e parabéns às nossas queridas colegas aí que trouxeram trabalhos tão interessantes e inéditos, né, e tão diversos sobre essa prática, esse conhecimento em torno do bebê. Muito obrigada, Betânia, pelo seu entusiasmo, pela sua vitalidade, pela energia que você nos transmite, como sempre.